nós vamos estar resolvendo aqui uma questão da Copérnia, a questão 10, do site lá. Numa turma com 90% de homens, 15% dos alunos são casados. Se 10% dos homens são casados, e o percentual de mulheres solteiras com relação ao total das mulheres da turma é... Quer dizer, o percentual de mulheres solteiras com relação ao total da turma, das mulheres da turma é... Primeiramente, nós vamos adotar aqui os dados do problema. Quais são os dados? Homens, 90%, mulheres, 10%, certo? Então, nós vamos fazer um conjunto aqui, Nós vamos fazer o conjunto dos homens, vamos intitular aqui homens, que são 90% do total, e vamos fazer um outro conjunto aqui, para as mulheres. Repara que esses conjuntos são separados, são disjuntos. A maioria dos problemas da Copérnia, os conjuntos tem interseção entre eles. Esse não tem, certo? Pessoal, ele disse que os homens casados é um subconjunto aqui, homens casados. Aqui que está a grande jogada do problema. Ele disse que os homens casados são 10%, olha só, mas são 10%, perdão, aqui o dado é 10%, homens casados é 10% do total de homens. Você pode ver lá no problema que está escrito que os homens casados são 10% do total dos homens. Então eu pergunto para vocês, quanto que é 10% de 90? 10% de 90 é 9%. É a décima parte, né? Quando eu quero saber a décima parte de um número, por exemplo aqui, é muito fácil saber a décima parte de um número. Eu tenho 90. Qual é a décima parte? Basta eu dividir por 10. A vírgula está aqui, eu desloco uma casa. Fica aqui, Então, fica 9%. Quer dizer, 10% de 90 é 9%. E aí, tem o subconjunto aqui, das mulheres casadas, que nós não sabemos quantos por cento é. Mas como ele disse, veja bem, ele disse que os casados, aqui os casados são tanto homens como mulher, que os casados representam 15% do total, eu já tenho aqui, 9% do total são casados homens. Então, logicamente, está faltando 6% para dar o total de 15%. Por quê? Porque 9% mais 6% dá um total de 15%, certo? Se 15% é o total de casados, e nós sabemos que 9% já são homens casados, então está faltando 6% para ser mulher casada. Agora, quantas mulheres solteiras tem? 10% é o conjunto total. As solteiras estão localizadas nessa parte aqui, que seria quanto? 4%. Porque 4 mais 6 vai dar o total. Então, a pergunta dele é qual a relação entre as mulheres solteiras, que é 4%, e o total de mulheres, que é 10%. Simplificando, fazendo aqui a questão vai dar 0,4. Que em porcentagem, 0,4 vezes 100 dá exatamente 40%. Por isso, dá exatamente 40%, certo? Por isso que essa questão ela foi anulada. Por quê? Porque, eu vou colocar aqui, essa questão foi anulada, porque não tem nenhuma alternativa como essa na questão, tá? Questão anulada. Você pode acompanhar melhor, né? Isso aqui está lá no www.matematicaboa.com.br, certo? Está lá na parte de conjuntos. Você pode acompanhar esse exercício. É o exercício 10. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí pelo WhatsApp. Lá tem o número no WhatsApp. Então, essa questão foi anulada.